Para quem não trabalhou comigo ainda, meu nome é Fred. Eu estou rodando aí as turmas da UFRN, né, com redação, com a parte de texto e gramática e também com a parte de redação oficial. Tudo bem? Da galera da PM, é nós, beleza? Esse happy hour é voltado para a Comperv, mas é português. Português é? Português. Português é geral, claro, raciocínio da Comperv, mas qualquer dúvida, show? Só perguntar que o professor está aqui para responder, ok? Então eu trouxe o texto, obviamente, com algumas questões as quais eu acho muito importantes para o nosso aprendizado e para que nós desenvolvamos raciocínios correlatos. Porque é de fundamental importância que ao avaliar uma questão, a gente entenda qual o alcance que ela pode ter, né? Que outros conhecimentos ou que outros métodos ou que outras metodologias ela pode gerar. Porque às vezes a gente responde a questão de maneira muito mecânica e não raciocina qual o impacto que ela pode gerar caso ela apareça com outra formatação, em outra prova ou em outro momento, né, da vida de concurseiro aí de vocês, tá legal? Com relação às redações, tem gente aí com redação para me entregar, recebo sim no final da aula sem problema algum, tá? Você é da turma da manhã, de lá, né? Então amanhã eu já trago corrigida, conforme. Amanhã você não vem para aula, então você não vai ter corrigida porque você não quer, tá certo? Mas não tem problema, se você vier a aula amanhã, se viesse a aula amanhã, já traria corrigida, tá bom? Se alguém tiver alguma redação também, pode me entregar que a gente resolve. Tudo bem? Beleza? Vamos começar? Peguem o material de vocês. Vamos lá? E aí, a pipoquinha aí, tudo na paz? Sucesso? Só lazer? É bom pra mim, né? Pra dar aula? Bora lá. Tô brincando. Ei, guarda a minha, Michele. Guarda a minha. Final da aula eu tô dentro, viu? Guarde duas, que agora eu tenho, né? Tem um menino pequeno aí, né? Felipe, filma aí direitinho, viu? Porque não pode ter falha não, por causa das fraldas. Certo? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Primeiro texto e único texto, com as 10 questões correlatas. Elogios em excesso. Professor, as questões são da Comperv? Claro, obviamente. Texto, beleza? Aqui, ó. Análise. Análise. Certo? Vamos lá? Título. Olha aí, Filipão. Olha aí, Filipão. Título. Elogios em excesso. Elogios em excesso. Certo? Elogios em excesso. Pelo próprio título, pela natureza do título, pela forma como o título foi criado, você já percebe que existe uma tendência à problematização. Vocês vão fazer o UFRN, tá aqui a galera da PM, vai fazer dissertação argumentativa, o pessoal da UFRN vai fazer artigo e carta. De qualquer maneira, são textos de argumentação que exigem problematização, ponto de vista definido, parcialidade e a dinâmica da denúncia social. Vocês vão ver agora, vocês terão acesso agora a um tipo de raciocínio que é de fundamental importância para vocês continuarem a desenvolver as redações as quais vocês estão desenvolvendo. Que tipo de raciocínio é esse? Esse texto de opinião que a gente vai avaliar agora é um texto de opinião de jornal. Ele não é baseado em edital, ele é baseado em uma linha editorial, sacou? Então, você pode olhar lá o rodapé, disponível em folha.uol.com.br/FSP. FSP é a Folha de São Paulo. Pronto. Então você tem aí um texto que é um convênio do site UOL com a Folha de São Paulo. É um texto jornalístico. Ele não tem a mesma liberdade e o mesmo dinamismo que o texto de vocês têm, ou vice-versa. O texto de opinião de edital, ele segue um parâmetro, ele segue um padrão. O texto da PMRN, por exemplo, ele tem um parâmetro, ele tem um padrão. É uma dissertação argumentativa, mas ela tem um edital, tem todas as sequências que você deve seguir para poder criar aquele determinado gênero. No caso da Comperv, você também tem os gêneros solicitados e toda a sequência necessária para poder atingir a meta daquele gênero. Você não pode escrever deliberadamente, você não pode escrever sem seguir a regra, sem seguir a técnica, porque senão você não atinge a nota máxima. Aqui não, vocês vão ver várias diferenças, certo? Do texto de jornal para o texto que você, como é teu nome? Para o texto que Carol produziu, por exemplo. Posso pegar aqui? Não vou ler não, Carol.
Pronto. O texto que Carol produziu é um texto de edital. Tá vendo? Ó? As linhas, direitinho, título, papapá, tudo certinho, letrinha organizada, papapá, tudo beleza. Isso é o texto de edital. Se Carol respirar fora deste edital, perde ponto? Perde. Aqui vocês vão ver estilos de escrita, no caso um estilo de escrita, mas eu vou comentar também sobre estilos de escrita que acontecem no texto jornalístico. Então você tem um artigo de opinião de Carol aqui, que é a nossa aluna, e tem um artigo de opinião de Roseli Saião, que é escritora de jornal, que escreveu para o jornal. Então ela vai utilizar estratégias específicas de jornal, do texto de jornal, que Carol não pode usar, porque Carol, assim como vocês, está presa a um edital. Isso é uma grande vantagem, porque pelo menos você fica sabendo qual é o limite da sua escrita, tá bom? Bora lá. Elogios em excesso, a própria palavra excesso já indica o processo de problematização. Fechou? Vamos começar. Muitas famílias têm transformado a educação dos filhos em um grande processo de barganha. Pronto, já começou, né? Com aquela frase forte, aquela frase marcante, a frase de abertura do primeiro parágrafo, né? O parágrafo de introdução. Vale quase tudo para conseguir que as crianças e os adolescentes obedeçam. Esforcem-se, dediquem-se, cumpram com suas obrigações e não façam o que não deve ser feito. Oferecer presentes, que conforme a idade do filho, chegam a ser bem custosos. Dar dinheiro, prometer passeios, elaborar quadro de incentivos inspirados no programa de TV Super Nani e, principalmente, elogiar. Presta atenção agora. Duas coisas muito interessantes. Muitas famílias têm transformado a educação dos filhos. Sublinhem, têm transformado. Sublinhem, têm transformado. Sublinhem, têm transformado. Primeira linha logo. Nesse caso, a Roseli Saião, olha aqui, ó, primeiro ponto de análise, ó, deixa eu botar aqui para vocês, tá, tem transformado. Então preste atenção aqui, ó, tem transformado, deixa eu botar aqui, pronto. Nesse caso, ela se adequa ao padrão da norma culta, que é o padrão da prova de vocês. PMRN é dissertação argumentativa, mas é texto argumentativo e é norma culta também. Você escreve norma culta. Pessoal da Compev, norma culta. Então aqui ela se adequa ao padrão de exigência do edital de vocês. Que geralmente o pessoal escreve assim, ó. Vem transformando. Preste atenção aqui, ó. Vem transformando. Muitas famílias vêm transformando. Aí você vai colocar o circunflexo no E também. Tá aqui, ó. A grande diferença está aqui. Quando eu digo vem transformando, eu uso o gerúndio. O gerúndio no português não forma tempo verbal. Forma apenas locução verbal. Tá legal? Para norma culta, eu tenho que dar preferência a uma locução verbal que forme tempo verbal. Lembram-se dos tempos verbais? Presente do indicativo, Dalet. Tudo bem? Pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito composto do indicativo. Então eu preciso dar preferência, em linguagem culta, a uma estrutura de locução verbal que gere um tempo verbal. Quando eu digo vem transformando, eu tenho uma locução verbal de gerúndio. Só isso. Quando eu digo tem transformado, eu tenho uma locução verbal, olha aqui, ó, no pretérito perfeito composto do indicativo. Pretérito perfeito composto do indicativo. Tá aí, ó. Pretérito perfeito composto do indicativo. Preste atenção agora. Fred, o que é o pretérito perfeito do indicativo? No pretérito perfeito do indicativo, pretérito não é passado? A ação começa e termina no passado. Pronto. Beleza. O Brasil esteve mais organizado. O Brasil esteve mais organizado. O Brasil era mais organizado. O Brasil produziu melhor. Não produz mais.
O Brasil produziu melhor, não produz mais. Aí eu tenho aqui. Tem transformado pretérito perfeito composto de indicativo. Se o tempo verbal é composto, obrigatoriamente deve aparecer uma locução verbal. Você tem um verbo ter no presente e você tem um outro verbo no particípio. Isso é fixo. Então, se você tem um pretérito perfeito do indicativo, você só tem um verbo. Se o pretérito perfeito é composto, você tem quantos verbos? Vá. Porque você está formando uma locução verbal. Muito bem. No pretérito perfeito composto do indicativo, a ação começa no passado. Deixa eu botar aqui, ó. No passado. E repercute, ó, no momento presente. Começa no passado, ó, presente. Se estende até o presente. Começa no passado, se estende até o presente. Aqui, ó. Tem transformado. Professor, mas quando eu digo assim, ó. Olha, professor. Quando eu digo assim, muitas famílias vêm transformando a educação dos filhos. Eu também estou dizendo que a ação começou no passado e se estende até o presente. Tô ou não tô, Carol? Tá. Só que aqui é linguagem oral. E aqui é o discurso escrito. Na língua portuguesa, você não pode nem sempre colocar no texto escrito a interferência da linguagem oral. Linguagem oral é uma coisa, texto escrito é outra. Inclusive, as bancas de redação que exigem os textos em norma culta não aceitam a interferência maciça da linguagem oral ou significativa da linguagem oral no texto escrito. Por isso que eu preciso transformar isso aqui nisso aqui. Por exemplo, o Brasil vencendo. Além do gerúndio, eu tenho um som de vencer. Olha aí, coisa errada, tá vendo? Aí eu crio um cacófato. O que é um cacófato? É uma cacofonia, que é quando você assimila palavras ou sílabas e cria sons de palavras novas. Lembram aquela música do Chiclete com Banana? Olhe o batom da boca dela, a boca dela tem sabor. Cadela. Boca. Se eu pudesse amá-la ia, mas não posso amar-ela sem amor. Mala, amarela. Eu vi ela, beco, tá vendo? Ó, eu estou criando a junção de palavras, criando a junção de sílabas e produzindo palavras novas. É o eco literário. O texto de vocês é em prosa, não é em verso. Então você vai perder ponto aí. Se você criar cacófatos, ou se você levar para o texto uma linguagem que é oral, maciçamente oral, você levar para o texto escrito. O que é maciçamente, o que é muito forte no discurso oral, deve ser evitado no discurso, escrito. Então isso aqui você vai evitar no discurso escrito. O gerúndio deve ser evitado e combatido. Ele não deve ser eliminado, mas ele deve ser evitado. E ele deve ter os substitutivos adequados. Fechou? Casos graves de gerúndio, em que vocês não podem colocar, vocês não podem usar. Gerúndio iniciando oração, gerúndio iniciando período. Fechou? Gerúndio ao iniciar oração, gerúndio ao iniciar período. Não dá certo. É uma interferência de linguagem oral muito incisiva em um texto em que deve predominar a linguagem, a linguagem culta, exatamente, que é a linguagem do texto escrito. Então, quando você usa quando você usa gerúndio no início de parágrafo ou no início de período, você tem uma interferência muito forte da linguagem oral no texto escrito. Isso não pode, isso é erro, tá bom? Então você vai usar esse gerúndio bem moderadamente, com pouquíssimas ou raríssimas ocorrências, diluídas no seu texto inteiro. Por exemplo, o PMRN tem 30 linhas. Você tem aí um limite aí de 2 ou 3 gerúndios e olhe lá. Se botar no mesmo parágrafo, já era. É interferência muito forte da linguagem oral. As duas marcas mais significativas da linguagem oral brasileira estão associadas diretamente à palavra que, como conjunção integrante, como conjunção explicativa, como pronome relativo, e ao gerúndio. Então a gente deve evitar. Vocês lembram de uma campanha feita pelas operadoras de telemarketing? Já para tirar o gerúndio,
Porque além do som ficar muito complicado, além de ficar feio foneticamente falando, e questão de articulação de pensamento também, de articulação coesiva, é uma tentativa de trazer a comunicação do telemarketing para a norma culta, que é a norma exigida na prova de vocês. A jornalista, ou a escritora Roseli Sayão, ela tem toda a liberdade para escrever o Vem Transformando. Por quê? Porque ela não está fazendo uma prova de Enem, ela não está fazendo uma prova da PM, ela não está fazendo uma prova de edital, ela simplesmente está escrevendo em um jornal. Ela tem liberdade para fazer isso aqui? Como é teu nome? Tem, Mara. Ela tem liberdade. Se ela quiser escrever com isso aqui, ela pode. Porque ela não é presa a um edital. Agora vocês são presos a um edital. Possibilidade 1. Prova de redação. Olha só, todo mundo. Não pode ter isso aqui. Fechou? Prova objetiva. O texto é de jornal? Eu tenho que avaliar a prova. Porque se ele disser que o texto é completamente em norma culta, isso não pode acontecer. Mas em nenhum momento foi dito que o texto era completamente em norma culta. Foi até agora? Não. Ela está obedecendo a norma culta por um critério dela. Vamos lá. O que mais? Muitas famílias têm transformado a educação dos filhos em um grande processo de barganha. Isso é uma denúncia social gravíssima. Porque a barganha é a troca ilícita. É a troca sem controle. Vale quase tudo para conseguir que as crianças... Ó, primeiro o quê? Segunda linha já tem um quê? Vale quase tudo para conseguir que as crianças e os adolescentes obedeçam. Obedeçam, esforcem-se, dediquem-se, cumpram com suas obrigações. Sublinhe. Obedeçam, esforcem-se, dediquem-se, cumpram. Pode sublinhar. Obedeçam, esforcem-se, dediquem-se, cumpram. Pode sublinhar. 2. Elementos coordenados. Vamos lá? Elementos coordenados. Fred, o que são elementos coordenados? Puxa a setinha aqui, ó, e escreva. Vá. Elementos coordenados. Vocábulos dispostos horizontalmente. Vocábulos dispostos horizontalmente. Vocábulos dispostos horizontalmente. Pertencentes à mesma classe de palavras. Pertencentes à mesma classe de palavras. Pertencentes à mesma classe de palavras. Ou com a mesma frequência sintática. Ou com a mesma frequência sintática. Ou com a mesma frequência sintática. Show? Elementos dispostos horizontalmente, pertencentes à mesma classe de palavras, ou com a mesma frequência, vai. Sintática, para cá. Se você prestar atenção, você tem obedeçam, esforcem-se, dediquem-se, cumpram. Eu tenho uma sequência de verbos. Bora lá. Verbo 1, obedeçam, esforcem-se. Verbo 2, dediquem-se. Verbo 3, cumpram. Verbo 4. Elementos coordenados, palavras dispostas horizontalmente, pertencentes à mesma classe de palavras ou com a mesma frequência sintática. No caso aí eu tenho quantos verbos? Bora, galera, bora. 4. Ainda tenho o não façam, que é para sacramentar. Então, quando eu tiver uma sequência de elementos coordenados, cuidado. Eu posso separar todos, certo? Através da aplicação da vírgula. Olha aí, coisa linda. Separa todos. Tá aqui. Separa todos através da aplicação da vírgula. Ou aplicar a vírgula, mas conjunção e.
aplicar a vírgula, mas conjunção e. Então eu posso dizer assim, ó, o Brasil será mais desenvolvido se as seguintes condições se sucederem. 2 pontos. Investimento em educação, investimento em saúde, investimento em cultura. Educação e cultura são coisas diferentes, se complementam, mas são diferentes. Investimento em educação, investimento em saúde, investimento em cultura. Ó, investimento em, sacou? Pronto. Educação, cultura e saúde, 3 substantivos. Educação, cultura e saúde, 3 substantivos. Certo? Para o Brasil crescer é necessário, 2 pontos. Saúde, educação, moradia e transporte. Saúde, educação, moradia e transporte. Está aqui, ó. 4 substantivos. Isso é a sequência de elementos coordenados. Ou você separa todos por vírgula, ou você vai virgulando, colocando vírgula, aplicando a vírgula, entre o penúltimo e o último coloca a conjunção e. Os elementos coordenados, eles podem ser aplicados com ou sem a conjunção. Você pode colocar vírgula, né? Vai colocando vírgula, vai lá. Se você tiver 1000 elementos, você vai colocar as vírgulas continuamente. Ou então, entre o elemento 999 e o 1000, a conjunção e. Fechou? Isso é sequência de elementos coordenados. A Comperv é craque nesse tipo de questão. Vamos lá, continua. E aí, na terceira linha, cumpram com suas obrigações e não façam o que não deve ser feito. Outro que? Sublinha. E não façam o que não deve ser feito. Pode sublinhar. Oferecer presentes que? Terceiro que? Conforme a idade do filho, chegam a ser bem custosos. Dar dinheiro, prometer passeios, elaborar quadros de incentivos e principalmente elogiar. De novo, dar dinheiro, ó. Dar dinheiro, prometer passeios, elaborar quadros e elogiar. Dar, prometer, elaborar, elogiar. Elementos coordenados de novo. Tá vendo? A Comperv adora esse tipo de sequência. Exatamente para poder encaixar as questões de classes de palavras ou as questões de reconhecimento sintático. Porque ela pode muito bem, ela pode também pensar assim. Eu coloquei aqui, ó. Dar, prometer, elaborar, elogiar. São 4 verbos, beleza. Mas são 4 verbos na forma de infinitivo. Então eu posso também perguntar pelas terminações. Eu posso perguntar pelo tempo do verbo. De repente eu coloco 4 verbos no presente do indicativo. De repente eu coloco 4 adjuntos adnominais. De repente eu coloco 4 complementos nominais, 4 objetos diretos. Mas eles têm que pertencer à mesma frequência sintática ou à mesma classe de, bora? Palavras. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Continua. O elogio, em especial, virou moeda de troca fácil nesse processo equivocado. O filho fez um desenho, dá-lhe elogio. Fez a lição, arrumou a cama, estudou, tirou nota boa, tomou banho no horário determinado ou dormiu em sua própria cama, dá-lhe elogio. Agora, quase tudo o que as crianças fazem virou motivo para elogio. Sublinha o quê? Perceberam a sequência de elementos coordenados também? Mais uma, né? É a terceira. E nós estamos já no 4 que. Os pais acreditam que elogiar o filho, mais um, ajuda a criança a se ter em boa conta e a enfrentar as novas aprendizagens que surgem a cada dia. Outro quê? E portanto, que se trata? Outro quê? De um agente do bom desenvolvimento e crescimento. Na verdade, elogiar em demasia, e é isso, outro quê? E é isso que tem acontecido, atrapalha tal movimento. Por quê? Para cá. Já existe um excesso de ocorrência da palavra que? Sim ou não? Você tem 3 parágrafos. É que demais para pouco parágrafo. Essa quantidade de ques que apareceu até agora, ela não é adequada nem para Comperv, que são 40 linhas, quanto mais para a dissertação argumentativa da PM, que são quantas, vai? 30. Nem para Comperv. Preste atenção. Escuta, Fred. Muito que, muito gerúndio, é interferência maciça do texto oral no texto escrito. A norma culta não
permite, de jeito nenhum. Então você está infringindo a norma culta, está escrevendo um texto e aceitando interferência da linguagem oral. Por que Rosali Saião aceitou? Porque ela escreve para para um portal, para a Folha de São Paulo, que tem um convênio com o UOL. O UOL é um portal. Se o texto é de internet, a linguagem é híbrida. A linguagem é híbrida. Ela pode até ser predominantemente culta, mas ela pode ter participação da linguagem informal, o que não pode acontecer na prova de vocês. A prova de vocês é toda, culta. Aí o cara vai, faz o texto, o cara diz assim. O elogio em excesso é o retrato fiel da falta de habilidade de pulso e de imposição de limites por parte dos pais. Lindo o texto, né? Numa perspectiva, lascou-se. Corta. Não se deu bem, tá? Certo? Numa perspectiva, pronto. Acabou o texto. Numa é linguagem informal. Em uma perspectiva, ao considerar determinada perspectiva, aí o cão atenta para o cara botar o gerúndio, né? Considerando determinada perspectiva, né? Não bota o gerúndio. Ao considerar, ao levantar, ao fazer referência a. Mas você não pode colocar as interferências de linguagem oral. Beleza? Tem que lembrar disso no dia da prova. É necessário tirar o excesso da linguagem oral no seu texto escrito. Os textos de jornal são híbridos. Aí tudo bem. Continua. Em primeiro lugar, porque o elogio está sempre ligado a algum resultado. Vocês viram no parágrafo anterior, na última linha, o porquê separado com acento? Porque é o porquê da pergunta retórica. É o porquê do final da oração, que está no final da oração interrogativa. Não é assim, pessoal? Então ele é separado com Aí ele começa o quarto parágrafo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, porque o elogio está sempre ligado a algum resultado. Porque junto com acento. Porque junto sem acento. Explicação, conclusão ou causalidade. Pode escrever aí. Explicação, conclusão ou causalidade. Explicação, conclusão ou causalidade. Manda essa foto para mim. Explicação, conclusão ou causalidade. Em primeiro lugar, porque o elogio está sempre ligado a algum resultado. Lembrem-se, o porquê anterior, que é separado com circunflexo, encerra uma pergunta retórica. Está no final de uma afirmativa interrogativa, de uma afirmação interrogativa. Está no final de uma oração interrogativa. Então ele é separado com circunflexo. O porquê junto sem acento, ele pode ser explicativo, pode ser conclusivo e pode ser causal. Se ele for causal, é oração subordinada adverbial. Se ele for explicativo ou conclusivo, são orações coordenadas sindéticas. Isso, muito bem, só para você lembrar. Em primeiro lugar, porque o elogio está sempre ligado a algum resultado. Um comportamento, uma aprendizagem ou a finalização de alguma atividade. O elogio é a apreciação favorável de um produto considerado bom. O elogio é a apreciação favorável de um produto considerado bom. Só que, para alcançar tal resultado, a criança precisou realizar um processo que exigiu mais ou menos esforço ou persistência. E para o crescimento, isso é o que importa. Outro quê? Outro quê? E pegue que. Agora você vai ver mais que. Do jeito que as coisas andam, crianças têm recebido elogios por coisas que não exigiram esforço nenhum. Mais um. Além disso, é preciso lembrar que, mais um, nem todo bom processo se converte em bons resultados. Não é? Outra pergunta retórica. O que é pergunta retórica, pessoal? É uma pergunta de instigação interlocutória que é feita com o objetivo de causar profunda reflexão para quem a recebe.
é quando você contesta, é quando você tenta criar processos interativos através de contestações, até para saber se a interlocução está interessada no seu texto ou para persuadi-la, para aproximar essa interlocução de você. No dia que você vai fazer a sua prova, no dia que você está fazendo a sua prova, o interlocutor da sua prova de redação é o corretor. Então você vai fazer a pergunta retórica na tentativa de fazer com que esse interlocutor, que é o corretor, participe desse processo de interação comunicativa com você. Que nós temos um processo de interação comunicativa sequenciado, através do desenvolvimento e do encadeamento dos parágrafos. Então a pergunta retórica, se ela não for colocada em excesso, obviamente, como qualquer outra estratégia de argumentação, de convencimento ou de persuasão, ela é muito útil para o artigo de opinião, para a carta e até para a dissertação argumentativa. Na dissertação argumentativa de maneira mais leve, porque eu não posso carregar muitas expressões pessoais para um texto que é impessoal. Show? Beleza. Continua. Do modo como o elogio tem sido usado, todo o procedimento é ignorado em nome do resultado. A criança aprende que o importante é acertar. Olha o que de novo. E não aprender. Isso não pode ser uma boa coisa. Afinal, para aprender, é preciso reconhecer a ignorância e correr o risco de errar. E quem visa ao elogio não quer correr tal risco. Até agora, pessoal, para cá. Eu tenho um texto que faz uma denúncia social, que tem uma problematização muito forte, muito contundente, e até agora só a voz dela. Só a voz dela. É o que a gente chama de voz enunciativa. Vamos para cá? Ó, é o que a gente chama de voz enunciativa. Voz enunciativa. Fred, vem cá. Voz enunciativa, tá aqui, ó. Texto jornalístico. Texto jornalístico. Beleza. O texto de revista, o texto de jornal. É uma possibilidade. Quando você parte para a prova de concurso, olha aqui, ó. Para convencer e persuadir, é voz enunciativa, mas estratégias de argumentação. Estratégias de argumentação. Pronto. O que são estratégias de argumentação? Vamos para cá. Olha só. Quando ele fala em estratégias de argumentação, olha só que coisa linda. Ó. Estratégias de argumentação. Tem várias opções aqui, ó. Os exemplos, as comparações, os dados estatísticos, as vozes de autoridade e a referência histórica. Aqui alguns exemplos. E a referência histórica. Está aqui abreviado, ó. Referência histórica. Tá bom? Exemplos, comparações, dados estatísticos, vozes de autoridade e as referências históricas. Na prova de concurso público, na prova de edital, na redação de edital, a voz enunciativa, que é a voz do sujeito escrevente, ela deve ser obrigatoriamente acompanhada e conduzida por estratégias de argumentação. Ficou claro? Claro que você não vai fazer 5 citações na sua prova, mas alguma citação vai ter que acontecer. Um dado estatístico vai ter que surgir. Um exemplo, uma comparação, uma referência histórica, você vai ter que fazer isso. Senão o seu texto é só em voz enunciativa. Aí é um texto de predominância jornalística. E a sua prova não segue a regra do jornal estritamente. Ela segue a regra do edital. Então você vai ter que usar essas vozes aqui, ó. Essas vozes, essas interferências argumentativas. Uma delas, as vozes de autoridade. Essas alternativas aqui vão ter que entrar na sua prova. Você vai ter que encaixar ao conteúdo que você já tem. Tá bom? Aí ela vai lá. Em segundo lugar, o elogio frequente torna a criança quase dependente da aprovação dos pais. Do outro, portanto. E isso impede que, mais um que, se veja, que se autoavalie e que reconheça
o valor do que faz. Pessoal, isso é um crime para a prova de vocês. Olha só. E isso impede que se veja, que se autoavalie e que reconheça o valor do que faz. Eu tenho 4 Qs em uma linha, praticamente. Se você forçar, são 4 Qs em uma linha. Cuidado com o detalhe. Que se veja. Por que não é que veja-se? Porque o que é partícula atrativa. Não é assim, pessoal? O que é partícula, bora, atrativa. Então ele puxa, ele atrai o pronome. Ele puxa o pronome para antes do verbo. Que se veja. Esse se é o pronome. Então você não vai encontrar que veja-se. Você vai encontrar o que se veja. Por quê? Porque o que é partícula atrativa, vai puxar o pronome para antes do verbo, criando o que nós chamamos de próclise. Escreva, próclise. Onde tem o se, que se veja, que se autoavalie. As duas ocorrências do pronome se correspondem ao que nós chamamos de fatores de próclise. O que é fator de próclise? Puxa sempre o pronome para antes do verbo. Ele coloca o pronome sempre antes do verbo. Próclise. Isso impede que se veja, que se autoavalie e que reconheça. Para cá, olha para Fred. Que. Isso é produção de eco. Isso é produção de som. Isso é produção de eco literário. Se você fizer uma análise literária, que essa sequência de ques, né? Essa sequência de ques numa linha só, cria um problema para a prova de vocês que nós chamamos de anáfora. Professor, eu aprendi que anáfora, Fred, eu aprendi que anáfora é quando um pronome refere-se a um substantivo anterior. Quem aprendeu isso? Tá certo. Quem aprendeu tá certo. Mas existe uma figura de linguagem que age na literatura chamada anáfora, que é quando você usa a mesma palavra no início de cada frase, oração ou verso. Então, olha só. Que se autoavalie, que se veja e que reconheça. Aí o corretor da sua prova faz assim, ó, circula. Aí ele faz anáfora, produção de eco literário. O texto é em prosa, não é em verso. Você fez uma intervenção literária no texto em prosa. E aí, galera? Perde ponto? Perde. E uma quantidade boa de pontos. Porque você fez uma interferência literária. Pessoal, tanto no manual, tanto no edital da PM, quanto no edital da UFRN, tem bem claro lá. O texto é em, bora, prosa. O texto é em prosa, não tem negócio de texto em verso, não. Ah, entendi. Certo. Aí ele vai. O elogio em excesso infantiliza. Por sinal, podemos constatar o quão infantilizado está o mundo adulto justamente pela busca do elogio. Muitos adultos, mesmo na vida profissional, têm feito, olha aí, de novo, ó, o pretérito perfeito composto do indicativo, de novo. Então, em termos de pretérito perfeito, ela está mandando bem, não tá? Ela está adequada à nossa prova, não tá? Ótimo, vamos lá. Tem feito de tudo para ganhar elogios e reclamam quando não os obtêm. Algo mais infantil? Outra pergunta retórica. Afinal, do outro precisamos buscar reconhecimento da nossa existência e não aprovação. E essas duas coisas são bem diferentes entre si. Ela polemiza, ela problematiza, mas ela não complementa. Ela polemiza, ela problematiza, mas ela não complementa. Porque quando eu digo, por exemplo, que elogio, certo? Quando ela diz assim, ó, algo mais infantil, afinal do outro precisamos buscar reconhecimento e não aprovação. E essas duas coisas são bem diferentes entre si. Talvez eu precisasse, seria importante que eu expusesse na minha prova de redação algum especialista ou alguma especialista que tivesse um discernimento maior sobre essa coisa tão específica, sobre essa situação discursiva tão específica. Então talvez fosse o caso utilizar uma voz emprestada, a voz de um psicólogo, de uma psicóloga, de um pedagogo, de uma pedagoga, de alguém que trabalhe com essa questão do elogio, de alguém que trabalhe com o manuseio da emoção da criança. Então, é muita leitura, muita leitura. Ah, então ela não tem leitura? Não. Ela está em texto jornalístico, ela está em frequência jornalística, ela escreve de acordo com a frequência dela. Sacou? Vamos lá, continue.
Finalmente, o elogio não é da ordem do afeto, o eixo fundamental da educação familiar. É para garantir o amor dos pais que a criança se deixa educar. Outro quê? Por isso, muito mais repetitivo para a criança é receber um beijo. Oi, o afeto. Ganhar um afago e perceber com clareza o quanto os pais estão orgulhosos ou não são manifestações de afeto que, mais um, além de solidificar as relações amorosas, também funcionam como excelentes recursos educativos. Deixar os elogios para situações especiais só valoriza o seu uso. Outra coisa que não pode acontecer na sua prova, olhe para cá. Na sua prova, você tem um parágrafo de introdução, um de conclusão e pelo menos 2 para o desenvolvimento. É onde estarão os seus argumentos. Para cá. Introdução, conclusão, pelo menos 2 de desenvolvimento. Se quiser fazer 3, fica à vontade. Pessoal da PM que só tem 30 linhas, se fizer 4 de desenvolvimento, o negócio fica muito complicado. Para você desenvolver a argumentação nesses 4 parágrafos, é praticamente impossível. Para desenvolver uma argumentação do nível de vocês, tá? Não dá. A galera da Comperv, se quiser arriscar um 4º parágrafo de desenvolvimento, pode arriscar, tem mais espaço. Agora vai precisar, de mais repertório. Talvez seja melhor concentrar tudo em 2 ou 3 e botar para quebrar. Se pegando ali 5 parágrafos, 8 linhas para cada, você tem 40 linhas fechadas. E dá para escrever muita coisa. Tranquilão? Se você quiser fazer um parágrafo adicional, fique à vontade. Agora você vai ter que sustentar. Essa é a regra. Você não pode só jogar o parágrafo. Outra coisa. Introdução, só um parágrafo. Conclusão, vai. Só um parágrafo. Aqui ela fez a conclusão em 2. Ela pode? Bora. Qualquer jornalista pode? Tem jornalista, pessoal. Tem não é jornalista. Tem um filósofo chamado Vladimir Safatli, que ele escreve para a Carta Capital, escreve para a Folha de São Paulo. O cara é muito bom. O cara é muito fera. A Comperv já usou textos dele. Tem um texto dele chamado A Biblioteca Roubada. Ele pega o parágrafo de introdução e ele quebra em 3 parágrafos. Ele faz a introdução em 3 parágrafos. Aí você fica até com dificuldade para encontrar a tese. Porque quando está tudo num parágrafo só, a introdução, você já sabe que a tese é o último período. Não é assim? Aí quando você quebra, aí você diz, meu Deus, onde está a tese? Então a estratégia que pode acontecer no texto jornalístico, que vocês não podem fazer de jeito, nenhum. Professor, como você sabe que a conclusão começa no penúltimo parágrafo? Finalmente. Pronto. Outra coisa. Prova de concurso público. Finalmente, conclui-se, resume-se de jeito, nenhum. Como é que você anuncia a conclusão? Logo, portanto, desta feita, desta forma, sendo assim, assim. Você tem várias opções. Urge, pois, a necessidade. Urge, portanto, vai usar o verbo urgir, que é um verbo unipessoal. Convém tornar urgente, portanto, a necessidade disso. Tá vendo? Você vai articulando, tá? Mas, finalmente, chegando ao fim, bora lá, resume-se, conclui-se de jeito, sacou? PMRN, mesma coisa, viu? Não pode de jeito nenhum. Aí o texto fica pobre. Faz um texto monstruoso, aí no final, né? Aí não dá certo não. Fala, filho. Vamos fazer assim? Eu vou respondendo as questões e vou matando essas dúvidas gradativamente. Tá bom? Porque tem aqui 10 questões, a gente vai discutindo e vai inserindo direitinho. Vamos lá. Questão 1. Considerando-se a totalidade do texto, ou seja, todos os parágrafos, considerando-se a totalidade do texto, todos os parágrafos, o seu propósito comunicativo é, propósito comunicativo. O que é propósito comunicativo? A principal intenção do texto. A intenção predominante do texto. A Comperv às vezes usa a seguinte nomenclatura. Propósito comunicativo dominante. Já perceberam? Então numa questão de propósito comunicativo dominante,
Pode ser que a Comperv dê 3 propósitos comunicativos e apenas um dominante. E você saia da prova com a impressão de que tem 4 alternativas corretas. Não. Cuidado com a Comperv. Aqui é menos pesado. Considerando-se a totalidade do texto, o seu propósito comunicativo é A. Descrever os diferentes tipos de elogios com os quais se pode educar adequadamente as crianças. O texto de opinião é de problemática social, é de denúncia, é de acusação, é de formatação de problematização. Então, o propósito comunicativo dele não vai ser descrever. Porque se fosse descrever, aí eu partiria o tipo textual descritivo. Aí eu partiria para o classificado. No classificado de jornal, a descrição é predominante. Carro, vende-se carro. Novo, 4 portas, vai. Com ar-condicionado, completo de tudo. A galera não fala completo de tudo, né? Imagina um carro completo de nada, como deve ser. Que é um completo de tudo já, né? Aí, amarelo, bora lá. Ano tal, IPVA, pago. Ó, você vai adjetivando. Ele quer a intenção do texto. B, a intenção predominante, obviamente. B, relatar as atitudes dos pais frente à baixa autoestima dos filhos na idade infantil. Relatar, fazer relatos. Isso é argumentação. Argumentação não é relato. C, opinar a respeito do uso indiscriminado do elogio na educação das crianças. E por que o uso do elogio é indiscriminado? Porque ele é em... Beleza, boa. Olha a palavra que ela colocou, que o autor da prova colocou, que o autor das questões. Olha aí, a palavra indiscriminado. Está vendo como ele comprova que o texto é de problematização? D. Explicar os benefícios do elogio para a maturidade e para a autonomia da criança. Tá lindo o texto, só que a função dele não é explicar. É qual? Problematizar. Se é de problematizar, o que parece com problematizar aí? Opinar. Alternativa correta? C. A D é até bonitinha, não é não? Mas não tem esse negócio de explicar, não. Explicar, pessoal, não é problematizar. Explicar é, bora lá, fundamentar, conceituar, dizer, expor. Isso é reportagem e notícia. No caso aqui, nós temos um artigo de... Bora? Bora, nós temos um artigo de jornal e revista. Tá vendo como ele é bem diferente da prova de vocês? Do que tu fez aí, Carol. Sacou? Questão 1, C de casa, vamos para 2. Segundo texto. A. O elogio frequente educa menos do que as manifestações de afeto dos pais. Prove. Por isso, muito mais efetivo para a criança é receber um beijo. Linha 35. Essa é uma prova concreta que eu tenho. Segundo o texto, a questão é de compreensão de texto. Então ela tem que ter, ela tem que ter uma ligação direta com o texto. O elogio frequente educa menos do que as manifestações de afeto dos pais. Coerente? Coerente. Deixa quieto. A para B. O elogio frequente promove a autoestima e solidifica as relações amorosas. Show. C. O afeto é um recurso ineficaz e promove a imaturidade no ser humano. O afeto faz parte da argumentação dela. Inclusive ela diz que, em vez do elogio em excesso, você merece o quê? É mais interessante o quê? O beijo, o afeto, o afago. Ela não é contra o elogio. Ela é contra o elogio em... Beleza. E a favor do que em excesso, né, também? É, porque ela esqueceu de botar aqui. Bora lá. D. O afeto apenas infantiliza e promove a dependência até a fase adulta. Muito pelo contrário. Ele é a resposta para o elogio em excesso. Alternativa correta. A. Beleza. Vira. Três. Mais uma. De acordo com o texto, A. Os pais sempre elogiaram todas as atividades realizadas pelos filhos. Os pais sempre elogiaram todas as atividades realizadas pelos filhos. Toda alternativa que tender à generalização, desconfie. Não elimine.
Isso não é Enem. Isso é vestibular. Quem fez vestibular da Comperv, levanta o braço aí, bora. Vixe, todo mundo aqui. Como era o vestibular da Comperv, pessoal? Não era desse jeito, não. Inclusive tem lá as provas de 2001 até 2012. É o mesmo mecanismo. Galera, olha só. Os pais sempre, toda generalização você desconfia, não elimine. Mas você, opa. Fique quieto. B. A maioria das atividades realizadas pelas crianças é elogiada pelos pais. Senão não é em excesso. Senão não é indiscriminado. Como na questão 1. C. Os pais não usavam antigamente a prática de elogiar os filhos para recompensar tarefas diárias destes. Beleza, tá fora do? Ele pede de acordo com o texto, tá fora do contexto. Show. D. Todas as tarefas cotidianas realizadas pelas crianças são esporadicamente elogiadas pelos pais. Elogio, hein? Olha aí, pra cá, volta. Pessoal da PM, dissertação argumentativa, título facultativo. Show? Pessoal da Comperv, artigo de opinião, título obrigatório. Carta aberta, título obrigatório. Só que o título da carta aberta, ele é pouco criativo. Porque a metade do título é fixa. Carta aberta a, carta aberta ao, carta aberta aos. Então não tem muita criatividade. Mas o título do artigo de opinião, ele deve ser excessivamente criativo. Ele deve ser bastante criativo. E lembrem-se, à medida que a gente avança a análise deste texto, a gente justifica o título. Vocês perceberam? Então, quando vocês se predispuserem a formatar o título definitivo de vocês, lembrem-se de que o que está no título, o que está no título, deve ter reflexos sucessivos nos parágrafos que se formam. O título é uma arte. É sério, não é fácil fazer um título. Agora é o seguinte, é muito mais técnica do que conhecimento. É você perceber, por exemplo, os hospitais públicos do Brasil, a UTI da morte. Está aqui um título, pronto, a UTI da morte. Eu vou ter que provar no meu texto, estatisticamente, vozes de médicos, vozes de cirurgiões, vozes de estudantes de medicina que estão, de residência de medicina que estão nos hospitais públicos, que a entrada de pessoas na UTI é praticamente um encaminhamento para a morte. Eu vou ter que provar. É a conexão com o título. A partir do momento em que você define o título, é você conectar-se a ele. Ou então, se você quiser fazer o título no final do texto, é você perceber qual a intenção argumentativa mais frequente, né, do desenvolvimento que você se predispôs a escrever. Por exemplo, ela fala repetidas vezes sobre a forma equivocada dos pais em elogiar excessivamente os filhos, mas ela não repete a expressão elogio em excesso, elogio em excesso, elogio em excesso. Ela não sai falando deliberadamente elogio em excesso, não. Ela vai trocando elogio em excesso por outras frases, por outras palavras, por outros estilos de argumentação, por outros instrumentos de argumentação. Quando ela fala, ela vai lá, fala do elogio em excesso, aí na alternativa fala do elogio indiscriminado, aí ela diz que esse tipo de elogio não educa, muito pelo contrário, deixa a criança, dependente. Aí ela diz, aqui no comecinho, ela fala de uma coisa bem interessante. Ela fala de um processo de barganha, não é? Ela fala de um processo de barganha. Então, a regra diz o seguinte: o título deve ser justificado no transcorrer de todo o seu texto. Ele deve ser o indicador qualitativo do processo argumentativo desenvolvido por todos os parágrafos, todos. Não é difícil, vocês sabem fazer. É melhor ler o texto todo para alguns e mandar o título no final. Quer perceber? Eu estou falando sobre saúde pública. Aqui, esse hospital, no meu texto, o hospital não funciona,
A UPA não funciona, a UBS não funciona, a quantidade de entradas na UTI é praticamente o convite à morte. Bom, convite à morte, bota entre aspas, fica massa, né? Uma metaforização. Já não fica muito legal para a dissertação argumentativa, mas para o artigo e para a carta fica. Aí você vai, é um convite à morte, eu não tenho perspectiva de melhora, eu tenho salários atrasados dos profissionais da área de saúde, principalmente dos médicos e dos enfermeiros, que é quem recebe a bronca logo na linha de frente, né? Eu tenho falta de material cirúrgico, falta de instrumentalização de higiene, eu não tenho leitos adequados e nem tenho leitos disponíveis. Olha aí, a minha argumentação todinha. Aí qual é o título? O Hospital da Morte, a UTI da Morte. Tem que ter uma palavra polêmica. Simples. Diga, meu amor. Poderia, não tem problema nenhum. Foi só uma opção dela. Ó, o título, parabéns pela colocação. O título é seu. Ele tem que ser criativo, centralizado, problematizador e de preferência não ter verbo. De prefer, porque às vezes o cara pisa no verbo e faz um título muito forte e o título fica muito parecido com a tese. É como se você tivesse duas teses, sacou? Pode ser que você não consiga, pode ser que você não faça isso, mas a tendência é que se faça isso. Então evitem o verbo. Bota aí 3, 4 palavras. O título também não precisa ser grande não, porque a tu me emprestei? Ó, de novo. Ó a folha de Carol. Tá aqui a linha disponível. A linha para o título, certo? A linha para o título, ela não tem o mesmo tamanho da linha tradicional, mas ela é semelhante. O tamanho é semelhante. Todo mundo concorda? Eu não sou obrigado a preencher essa linha toda, não. Ali é o para cá. Ali é o espaço para título. Tem que caber ali. Eu não posso ultrapassar. Agora também eu posso fazer um título com 3 ou 4 palavras, sem problema algum. Manda. As perguntas retóricas, se forem colocadas na introdução, na parte da tese real, elas precisam ser respondidas pelo desenvolvimento do texto. É uma opção que você tem. Mas você também pode distribuir essas perguntas retóricas no seu texto, como ela fez aqui. Mas você pode converter os seus argumentos já em pergunta retórica logo na introdução, para você já alinhá-los. Agora, cuidado para não repetir as palavras. Tudo bem? Que às vezes a pessoa alinha os argumentos, né? Logo na introdução. Ela vai lá, vou fazer a introdução, vou fazer a minha tese. Aí na tese, a pessoa já alinha os argumentos. Já bota ali 2 ou 3 inclinações que serão desenvolvidas no decorrer dos parágrafos de desenvolvimento. Cuidado para não repetir as palavras. O cara diz assim: indiscutivelmente, a fome deliberada, a miséria profunda e a saúde esgarçada são problemas significativos e contundentes no Brasil. Então eu vou falar sobre fome, miséria e saúde. Aí eu começo o primeiro parágrafo. No que diz respeito à fome deliberada, repetir. Ó, cuidado para não repetir palavras. Você pode até repetir, agora não muito próximas umas das outras, bem espaçadas, e de modo a não criar uma interferência oral no seu texto. Quanto mais palavras eu repito, menos coesão por sinônimo eu tenho, e menos coesão por pronome eu tenho, e menos coesão por elipse eu tenho. Eu posso repetir, eu não posso causar excesso. O que é um excesso numa prova de 30 linhas? Calma, segura aí. O que é um excesso numa prova de 30 linhas? Por exemplo, um texto sobre violência urbana. Pessoal, eu tenho inúmeros sinônimos para violência. Eu colocar, por exemplo, num texto de 30 linhas, a palavra violência 6 vezes, 7 vezes, isso é excesso. No texto de 40 linhas, 7, 8 vezes, isso é excesso. É muita interferência do discurso oral, porque eu não estou usando os mecanismos de coesão adequados para poder evitar a repetição maciça dessas palavras. Então tem que saber utilizar os sinônimos, tem que saber utilizar os pronomes, para evitar a repetição em massa, a repetição em cadeia. Manda.
Não, não. Dá certo não. Eles querem a instrumentalização da progressão. Eles querem os elementos coesivos para fazer exatamente a questão da progressão temática. Então não dá certo dizer... Por exemplo, teve uma redação que eu recebi, aí o aluno fez assim. Ele foi... Ó, presta atenção aqui. Ele estava no parágrafo de desenvolvimento. Aí ele diz... Ele estava na 4ª ou 3ª linha do parágrafo de desenvolvimento. Aí disse assim. Conforme tese acima... Se eu estou na 4ª linha, a tese não está acima. Eu posso entender que a tese é a 3ª linha. Ele estava no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o 2º parágrafo do texto. Aí ele diz, conforme a tese acima. E aí, o corretor vai fazer o quê? Vai pensar que a tese é a linha anterior. Ó. Então tem que ter muito cuidado quando você for fazer esse posicionamento, certo? Para você não repetir as palavras ou não colocar expressões que quebrem essa temática progressiva que a Comperv tanto exige e que a prova de vocês exige também. Vai, manda. O título pode ser uma pergunta? Pode. Só que é mais arriscado. Mas pode. O título é seu, o texto é seu, você que resolve. Agora é mais arriscado. Tranquilo? Questão 3, vai. B de bola, beleza, tá feita. 4. O texto apresenta algumas marcas linguísticas. Cara, a 3 é B de bola. 4. O texto apresenta algumas marcas linguísticas caracterizadoras da oralidade. Essas escolhas linguísticas, marcas linguísticas caracterizadoras da oralidade. Bora, no seu texto pode ter isso? Bora, pessoal, pode? Não. Essas marcas, essas escolhas linguísticas, A, justificam-se porque o texto é direcionado a um público em geral, pais e educadores. B, não se justificam porque o texto é direcionado a um público especializado, psicólogos e pedagogos. C, não se justificam porque os textos escritos devem seguir sempre o que estabelece a norma padrão da língua. D, justificam-se porque o tema e o gênero do texto permitem a utilização de diversas variedades da língua. É com vocês. Alternativa correta, vai. Não. Cuidado. Presta atenção. Aqui. Aqui, ó. D de dado. Justificam-se porque o tema e o gênero do texto... Pessoal, o tema e o gênero. O título é elogios em excesso. Qual o tema? Bora. Não, isso aí é o título. Qual o tema? Vamos tentar pensar no tema. Que tema é esse? Saúde, não. Educação de crianças, limites, imposições e regras. Show. Acabou. O tema é esse. A gente deduz o tema. Segura a onda. O tema e o gênero do texto permitem a utilização de diversas variedades da língua. Peraí. Variedades da língua. Eu já disse na tua turma de questões, já disse na turma de vocês, quando eu estava falando de redação oficial, vocês três aqui. Na PMRN eu falei na primeira aula, pessoal da noite, né? Falei no pessoal da manhã, para o pessoal da manhã também. E é um discurso que eu levanto muito em sala. Nós temos a norma culta, bora. A linguagem informal, a linguagem coloquial e a linguagem regional. O que é a linguagem regional? Do matuto, do caboclo, do cara lá do interior, da minha família lá do interior, que eu tenho família, certo? Então aquele jeito de falar do matuto, aquele jeito de falar do cara do interior, que é a linguagem de variação diatópica. Variação diatópica é variação regional. É quando você varia a linguagem respeitando as especificidades das diversas regiões brasileiras. Variação diatópica. Topos é lugar, topos. Então, quando ele fala em diversas variedades da língua, ele está falando da norma culta, da informal, da coloquial e da região. Imagine você falar sobre elogios em excesso em linguagem regional. Mais home. Imagina um menino desse dando trabalho. Dá uma mãozada aqui, né? É uma brincadeira. Mas olha só, presta atenção. De novo, norma culta, vá. Linguagem informal, linguagem, vá. Coloquial e a linguagem regional, que é chamada de quê? Variação diatópica. Macaxeira. Aqui não é Macaxeira? São Paulo. Hã? Aipim, mandioca.
E no norte do Brasil? Pão de pobre. Vai perguntar o cara lá de Roraima, porque ele chama pão de pobre. É questão cultural, é questão regional. Então eu não posso utilizar todas as linguagens para falar sobre esse tema. Posso, pessoal? Pessoal, de novo. Eu posso usar todas as linguagens para falar sobre esse tema? Não, isso é um tema complexo que exige uma linguagem, no máximo, híbrida. Predominantemente formal, com participação de algumas informalidades por força da linguagem oral. Mas dá para falar em todas as variantes da língua? Não dá. Atenção agora, bora lá, gente. Vamos lá? Alternativa correta. Justificam-se porque o texto é direcionado a um público em geral, pais e educadores. Interferência da linguagem oral, para ficar mais fácil para o pai e para o educador ler. Por exemplo, nós não somos, eu creio, nós não somos formados em psicologia, ou tem alguém aqui dessa área? Ou pedagogia? Show. Mas eu sou professor e eu consegui entender o texto todo. E eu não tenho a formação. Se esse texto fosse direcionado para psicólogos e para educadores, para pedagogos, pedagogas, ele vinha todo técnico. Sacou? Várias palavras aí, sei lá, Freud, behaviorismo, né? Sei lá, ia botar aí alguma coisa que só o psicólogo ou a psicóloga iria identificar. Fred teria mais trabalho, Carol teria mais trabalho, sacou? Pronto. 4, alternativa correta? Agora que vocês já sabem o que é variedade de linguagem, variedade linguística, agora fica mais fácil para vocês. 5. No texto, o uso das expressões em primeiro lugar, linha 15, em segundo lugar, linha 26, e finalmente, linha 33, são indicadoras, olha só coisa linda, A, do paralelismo, que diz respeito à quantidade dos argumentos e à coerência do texto. B, do paralelismo, que garante a ordenação dos argumentos e a coesão do texto. C, do recurso da reiteração, que propicia a coerência do texto e a sua progressão. D, do recurso da coesão referencial e garante a progressão temática do texto. Presta atenção agora. O que é paralelismo? Bora lá. Eu comecei a argumentar. Atenção. Quando eu começo a argumentar, eu produzo o plano das ideias. Sim ou não? Eu começo a argumentar, eu produzo o plano das ideias. Esse plano das ideias só vai se desenvolver bem se eu tiver um plano sintático ao lado. Se eu tiver conjunção, se eu tiver pronome, se eu tiver locução pronominal, se eu tiver locução conjuntiva. O que vai fazer com que esse meu texto cresça é a capacidade de articulação de argumentos que eu tenho e a capacidade de aglutinação dos mecanismos sintáticos por força da coesão. Sei lá, estou escrevendo aqui, eu digo assim, olha, a população brasileira é a principal vítima da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu meses atrás. Paga-se hoje um valor injusto para o preço do álcool e da gasolina e do gás natural para compensar o déficit, né? A diminuição do preço do óleo diesel para os caminhoneiros. Então hoje a gente paga uma gasolina mais cara, hoje a gente tem um repasse mais caro de álcool, gasolina e gás natural para compensar a diminuição do preço do óleo diesel. Aí eu vou começar a escrever o meu texto. Digo assim, por mais que haja paralisações justas na história do Brasil, o último evento que envolveu a classe dos caminhoneiros, ó, paralisação chamei de evento, tá vendo? Sinônimo. O último evento que envolveu a classe dos caminhoneiros prejudicou excessivamente a economia da classe média. Ó. Sob essa ótica é premente avaliar os últimos dados estatísticos divulgados que remetem ao aumento do preço da gasolina, do álcool e do gás natural para compensar o que foi prometido aos caminhoneiros em sucessivas entrevistas e pontos de negociação entre a classe política e a classe que detém o monopólio, né,
das estradas brasileiras. Pronto. Nesse sentido, também é coerente relevar, olha aí, tá vendo? Ó. À medida que eu uso esses articuladores coesivos, locuções pronominais, locuções conjuntivas, as ideias do meu texto crescem com mais fluidez, com mais naturalidade. Eu preciso desse processo de progressão temática, que é fazer o texto crescer com ideias muito bem fundamentadas e com mecanismos coesivos muito bem adaptados. Então, o paralelismo, ele é um processo de estruturas coesivas para fazer com que a ideia do seu texto tenha mais fluidez, tenha mais sequenciação. Escreva aí, paralelismo. Processo coesivo. Processo coesivo. Vamos lá? Processo coesivo capaz de conectar o plano das ideias e estabelecer. Processo coesivo capaz de conectar o plano das ideias. Processo coesivo capaz de conectar o plano das ideias e estabelecer a progressão temática. E estabelecer a progressão temática. E estabelecer a progressão temática. Beleza. Então, quando ele fala em primeiro lugar, em segundo lugar e finalmente, ele faz a progressão dos desenvolvimentos e no finalmente ele enseja a conclusão. Show de bola. Então, quando ele diz na letra A, quando ele associa na letra A paralelismo à coerência, está correto? Paralelismo é um mecanismo coesivo. B, do paralelismo e garante a ordenação dos argumentos e a coesão do texto. Ordenação dos argumentos, progressão temática. C, do recurso da reiteração que propicia a coerência do texto e a sua progressão. Não, paralelismo, coesão. D, do recurso da coesão referencial e garante a progressão temática do texto. Progressão temática está certo. Mas ele usou recurso da coesão referencial. Então ele está dizendo que o texto progride com palavras com pronomes que retomam substantivos. Ou então ele está dizendo que essas expressões utilizadas estão fazendo referência a substantivos ou elementos anteriores. Não é isso. Elas estão encadeando as ideias, fazendo-as progredir. Alternativa correta. Hein, pessoal? B de bola, show. B de bola. Vamos para 6. O uso do sinal de interrogação nas linhas 22 e 31 se constitui em, bora lá, 22 e 31. Não é? E a 31? Há algo mais infantil? Perguntas retóricas. Vamos lá. 6. A. Recurso de pontuação cuja finalidade é marcar a mudança de turno de fala. Aí a travessão. O que marca o turno de fala é o travessão. Escreva aí ao lado. O que marca a mudança de turno de fala é o travessão. Olha aí, meu amigão, lá de trás. Tá vendo? Já estou respondendo. B. Recurso de pontuação cujo único objetivo é marcar o fim de uma oração interrogativa. Não. Também tem o objetivo de estimular o processo de instigação, de instigar a interlocução. Instigar a interlocução. Isso é muito importante na carta. Vossa Excelência não percebe a gravidade do problema com, por exemplo, 100 enfermos e 30 leitos? Uma pergunta retórica. Eu tenho 100 enfermos e 30 leitos. Vossa Excelência não é capaz de perceber determinada gravidade? Isso é um reflexo natural de uma administração corrupta, inconsequente e que não respeita o artigo 5º da Constituição Federal, que garante, sob a forma de direitos fundamentais, ou aí a galera da PM, sob a forma de direitos fundamentais,
fundamentais. Bora. O acesso à vida, a garantia da vida, o acesso à saúde, vá. A segurança, a educação, o direito de ir e pronto. O lazer. Nesse caso, não tem um lazer, porque o cara morreu, mas é coerente. Tem que se dar, tem que agredir. Você tem que agredir, você não pode ser mal educado, mas você tem que agredir. Não é argumentação, não é problematização, você tem que agredir. Não pode ser mal educado, agora você tem que falar. Não é irresponsável mesmo? Vamos nessa. C. Estratégia retórica cuja finalidade é promover a interação com o leitor. Show. D. Elemento de pontuação cujo único objetivo é marcar a alternância dos pontos de vista. Não, fora. Alternância é o quê? Travessão. 7. No último parágrafo, o travessão foi utilizado para separar. Último parágrafo. Ganhar um afago e perceber com clareza o quanto os pais estão orgulhosos ou não são manifestações de afeto. Opa. Aí ele fala de valor conclusivo, de uma reiteração da afirmativa anterior, de uma afirmação de valor explicativo ou de uma retificação da afirmação anterior. O que é retificação? Correção. Aí ele diz: ganhar um afago e perceber com clareza o quanto os pais estão orgulhosos ou não. Correção. Que ele chamou de retificar, que é sinônimo de ressalva. Escreva. Retificação também é sinônimo de ressalva. Claro que para a operação textual. Retificação é sinônimo de ressalva para a operação textual. Foi mal. Para a operação textual. 7, D de dado. Vamos para 8. Oi, meu bem. Reiterar é repetir. Retomar, falar de novo de forma diferente. Tranquilo? Que não é a função do travessão. Nesse caso. Oi. Ó, preste atenção. No caso desse texto, vamos lá, o travessão aparece para expressar o quê? Retificação ou ressalva, né? Que nesse caso, a retificação também pode ser chamada de ressalva. Eu posso usar o travessão também no lugar dos dois pontos, para poder introduzir uma oração apositiva, ou introduzir um aposto recapitulativo. Então eu posso utilizar o travessão também no lugar dos dois pontos. É uma opção minha também. Certo? Eu digo assim: é necessário para a sociedade se desenvolver, em vez dos dois pontos, colocar um travessão. A gente não coloca o travessão porque a gente tem medo, mas está correto. A gente usa os dois pontos porque a gente está na margem de segurança, né? Porque a gente sabe que sempre vai estar correto. Mas eu posso usar nessa condição também. Beleza? Continua. Questão 8. No texto, a expressão além disso tem a função de. Do jeito que as coisas andam, crianças têm recebido elogios por coisas que não exigiram esforço nenhum. Além disso, é preciso lembrar que nem todo bom processo é uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra. É continuidade. É uma coisa e outra. Muito bem. Além disso, vá. Respondam. Bora? Introduziu informação redundante? Não. B. Retificar a informação anterior? Não. Adicionar mais um argumento. É uma coisa e outra. Muito bem. Além disso, progressão temática por paralelismo com as locuções em primeiro lugar, em segundo lugar, com o advérbio finalmente e com a locução conjuntiva além disso, que é a locução conjuntiva de adição. Olha como ela faz a progressão temática bem direitinho. Ah, então eu tenho que meter as conjunções, né? Tem. 9. O vocábulo que em destaque nas linhas 4 e 28. Linha 4. Não tem um que em negrito? Vale quase tudo para conseguir que as crianças e os adolescentes obedeçam. Cumpram com suas obrigações e não façam o que não deve ser feito. Oferecer presentes.
os quais, conforme a idade do filho, chegam a ser bem custosos. Dá para trocar esse que por os quais? Show. E os quais não retoma presentes? Então bote presentes no lugar do quê? Presentes, bora, presentes conforme a idade do filho, bem custosos. Oferecer presentes, que conforme a idade do filho chegam a ser bem custosos. Presentes que chegam a ser bem custosos. Se eu posso substituir o quê? Pelo substantivo que o antecedeu, a função do que é de sujeito. Função sintática de sujeito. É só você trocar o que pelo substantivo que o antecedeu. Função sintática de quê, galera? Sujeito. Eu estou trocando o que pelo substantivo que o antecedeu. Agora você vai descer para a linha 28. Que se autoavalie e que reconheça o valor do que faz. Qual a palavra que aparece após o que? Faz. Quem faz, faz alguma? Faz é verbo transitivo de. Então o que tem função de objeto? As funções são diferentes. Alternativa correta. Bora, 9. B de bola. Tem função sintática diferente nas duas ocorrências. Show. 10. Leia o período a seguir. Você não vai ler. Vai perder tempo, é? Você não já leu? Vá direto para a questão. Esse período é introduzido por uma expressão típica da oralidade. Só que, aí ó. Professor, não posso botar na minha prova não? Não. Ela é típica da oralidade. Se a autora optar por substituí-la por uma conjunção própria do português padrão, ó aí, sem haver alteração do sentido original, deverá utilizar. Olha só. Ela diz assim. Cadê o só que? O elogio é a apreciação favorável de um produto considerado bom. Só que, para alcançar tal resultado, a criança precisou realizar um processo que exigiu mais ou menos esforço ou persistência. Esse só que leva para o texto a ideia de proporção, porque a medida aqui é proporção. Fora. Leva a ideia de conclusão, portanto é conclusão. Leva a ideia de causalidade, consequência e causa, que é o visto que é o irmão do já que é irmão do porque junto, sem acento. Ou leva a ideia do entretanto, que é o irmão do mas, que é a adversidade. Adversidade, dedidado, 10, entretanto. 10 dedidado, entretanto, que é o irmão da adversidade. Galera, atenção. Informativos. Sábado, eu começo o meu mini curso de redação para a Comperv. São 2 sábados, 1º e 8 de setembro. Agora, tá? Mini curso de redação com Fred. As informações estão no site do IAP. Galera da PMRN, mini curso de redação para vocês. 2 segundas-feiras, 10 e 17 de setembro. O mini curso de vocês é 1º e 8 de setembro. E também tem uma turma de resolução de questões para vocês da Comperv, comigo também. 15 e 22 de setembro, 2 sábados à tarde também. Beleza? Muito obrigado por tudo, um abração bem grande, vão em paz. Valeu aí pela presença, saímos daqui mais atualizados.